Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao workshop da Cronos Disaster Recovery. Bom, como de praxe, eu vou estar apresentando aqui a TTM, ok? A Backup Garantido, uma marca da TTM Brasil, e vou estar introduzindo para vocês um pouco sobre a TTM, o que a gente faz, apresentar alguns números da Backup, e a gente começa com a demonstração, né, e explicações sobre o serviço da Cronos Disaster Recovery. Bom, lembrando o seguinte, quem está acompanhando pelo Zoom pode estar interagindo conosco através do chat. Eu costumo fazer pequenas pausas ao longo da explicação para estar esclarecendo algum tipo de dúvida. É importante que a gente faça as explicações e consiga estar interagindo com vocês para que a gente consiga esclarecer todas essas dúvidas e que a gente avance para a próxima fase, ok? Caso elas existam, fique à vontade, não tem pergunta errada, pessoal. Todas as perguntas são válidas. Muitas vezes o que você pergunta pode responder uma dúvida de um outro colega que esteja acompanhando o nosso workshop, ok? Bom, falando aqui sobre a TTM Brasil. TTM Brasil é uma companhia que traz soluções, né, de serviços gerenciados, e como a marca de maior sucesso da TTM, a Backup Garantida, ok? Então, a TTM, ela tem seu DNA, trazer e atender os seus clientes, buscando essa satisfação na prestação de serviços gerenciados. No contexto atual tecnológico, a gente busca trazer soluções, né, que sejam soluções aderentes à cloud, a todas essas necessidades do mercado de tecnologia da informação. Falando um pouco sobre a história da TTM, ela começou com consultoria de tecnologia e negócios. Em 2017, lança a marca Backup Garantido e opera o serviço de backup em nuvem em 2017. Em 2018, é introduzido antivírus e anti-malware no portfólio e a iniciativa de serviço de cloud server, que opera só nos Estados Unidos a princípio, e a gente, em breve, vai lançar nosso serviço de cloud server também aqui no território nacional, no Brasil, visando latência baixa e todos esses benefícios em estar operando dentro do território nacional. Em 2021, a gente introduziu o Patch Management, que é gestão, avaliação de vulnerabilidades e correção dessas vulnerabilidades para os ambientes. Em 2022, o que a gente vai falar aqui hoje no nosso workshop, que seria o Disaster Recovery como serviço em nuvem, ok? E também entramos com parceria com o Fortinet para estar operando Firewall como serviço para os nossos clientes. E, enfim, a gente não vai parar por aí, vamos estar sempre buscando soluções em serviços gerenciados para estar levando até vocês com excelência e estabelecendo parcerias bem fortes, né, nesse contexto. Basicamente, o que a gente opera hoje é Cloud Backup, antivírus anti-malware, Cloud Server, segurança com Firewall como serviço e Disaster Recovery como serviço em nuvem, ok? Aqui estão alguns dos nossos parceiros, né? A gente tem como maior destaque a Cronos, principalmente dentro da marca Backup Garantido, ok? Mas temos outros parceiros também, como, por exemplo, Fortinet, Vembu, Microsoft, ABC Software, dentro do nosso portfólio. Falando aqui um pouco sobre a marca, né, Backup Garantido, a marca Backup Garantido hoje, né, são os nossos números, né, para 2022, 350 parceiros ativos, mais de 1.000 clientes finais sendo atendidos, 5.000 cargas de trabalho sendo protegidas das diversas maneiras, proteção de dados, antivírus, anti-malware, gestão de patch ou Disaster Recovery, ok? E a gente ostenta com orgulho como seu primeiro parceiro platino Acronis do Brasil. Como a gente ganhou essa credencial, operando volume de negócios
e também nossas qualificações técnicas junto ao fornecedor, ao parceiro Acronis, ok? Bom, é uma coisa rápida mesmo, pessoal, só para poder contextualizar aqui o que é TTM e o que é backup garantido e nossa trajetória e indicadores aí de performance. Agora eu vou estar abordando o conteúdo do nosso workshop, que seria o Disaster Recovery Acronis, ok? Pensando em todas as soluções que a gente tem em parceria com a Acronis, a gente acredita que o Disaster Recovery seria a solução de mais alto nível de todas as soluções que a gente consegue levar ao mercado com a Acronis, ok? Ela seria, depois que eu faço proteção dos dados, opero antivírus anti-malware e faço gestão e correções do ambiente. Depois que eu tenho tudo isso pronto on-premise, eu vou proteger situações físicas que podem acontecer dentro desse ambiente, como, por exemplo, a perda de um equipamento, um servidor, alguma coisa dessa natureza, onde a gente tem todas as cópias dos dados garantidos no restore, dentro do escopo de segurança, em todas as camadas, e a gente quer garantir também que você consiga passar por um problema interno, de uma quebra de algum equipamento, alguma situação que possa vir a paralisar a operação da empresa, ok? Dentro do escopo aqui do workshop, a gente vai abordar a visão geral da arquitetura, quais são os requisitos, os principais requisitos, a agenda de testes, né? A gente vai fazer conexão VPN, a gente vai proteger o workload, criar um recovery server, tá? Fazer um teste de failover, simulando um problema, né? Para a gente executar nosso caderno de testes para garantir que vai tudo acontecer da maneira esperada quando evoluir para uma falha dentro do ambiente. Executar um failover, a gente vai simular isso, e a gente também vai fazer o ciclo completo, que seria o failback. O que seria o failback? O failback eu fui com a minha carga de trabalho para a nuvem, operei lá durante um período que eu tivesse dificuldades, depois eu tenho que voltar com essa carga de trabalho novamente, depois que eu me recuperei internamente, trazer o que ficou em produção na nuvem para o ambiente on-premise, ok? Algumas recomendações, a gente vai discutir sobre esses resultados aqui e vamos em frente, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa arquitetura aqui de exemplo, tá? Para o nosso workshop, e ela cobre uma porção de cenários aí dentro dos ambientes produtivos que vocês devem ter. Eu gosto de estar exemplificando aqui, desenhando junto com vocês aqui nas explicações para a gente estimular aqui o entendimento da solução. Então aqui a gente tem de um lado o ambiente on-premise. É possível, em algumas situações, fazer também em ambiente de nuvem, mas existe uma preparação para isso, tá? Mas vamos ao fluxo comum, né, da arquitetura. Seria um ambiente on-premise e aqui o data center da Acronis no Brasil, ok? Então, dentro desse ambiente on-premise, a gente tem cargas de trabalho, RP, banco de dados SQL, uma série de aplicações, né, rodando no ambiente interno, sendo atendido através de uma rede de produção e entregue para o cliente dentro dessa rede de produção, até mesmo pela rede pública, né? Então, dentro desse ambiente, a gente já tem no escopo normal, né? Eu tenho, por exemplo, um Hyper-V, um VMware, SX, alguma coisa dessa natureza, onde eu já faço a proteção dessa carga de trabalho e já tiro as cópias, né, integrais desses backups e faço o armazenamento dentro do data center no storage correspondente ao storage de backup,
ok? Então, esse seria o fluxo comum, né, dentro da proteção de dados, onde você tem integralmente todas essas máquinas que você tem produtivas, aplicações, etc., e levando elas para dentro do objetivo aqui, que é um backup em nuvem, ok? Bom, e se acontece algum problema com esse cluster ou com essa máquina em termos físicos, né? Vamos usar esse exemplo aqui, em termos físicos, onde você perde esse cluster por desastres naturais ou o equipamento, infelizmente, ele quebra, está fora da garantia ou qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que você, como um coordenador, um gestor ou diretor da área, vai ser questionado: beleza, nós temos os backups? Ok, temos os backups estão fora do nosso ambiente, os backups estão em nuvem. Show de bola. Então, qual que é a segunda situação? Eu tenho backup, mas eu não tenho onde rodar o backup. Eu tenho que, de repente, reparar o equipamento ou comprar outro equipamento, e vai demorar pelo menos 45 dias para isso acontecer. E nesse meio tempo você está parado com sua carga de trabalho totalmente parada, improdutivo e provocando perdas financeiras para a companhia. Dentro da solução, pensando em cenários semelhantes a esses cenários que eu estou descrevendo para vocês, a gente pode realizar essa proteção do cluster, né? Fazer o backup, puxar o backup, armazenar no storage dentro do data center, ok? E ativar uma solução de disaster recovery, onde eu vou pegar esses dados de backup, levar para um outro storage, uma outra área dentro do data center, que seria o storage de disaster recovery, ok? E com base nos dados que eu faço a proteção em backup desses dados, desenvolver uma carga de trabalho, uma máquina na nuvem dentro do data center e deixá-la produtiva. E quando um cliente, por exemplo, dentro do ambiente, gente, eu sou um pouquinho ruimzinho de desenho, tá? Quando um cliente que vai buscar o server que está dentro do ambiente interno e por acaso esse ambiente parou, ele vai buscar o caminho de conectividade com o data center e acessar a máquina de desastre recover de forma transparente. Dependendo do tipo de deploy que a gente fizer, isso fica até transparente para o cliente final. A máquina endpoint. Vamos imaginar que eu tenho um CID dentro desse ambiente e, de repente, ele vai buscar o servidor nesse endereço, ok? Ao passo de quando eu subir, aqui parou, eu faço todo esse movimento e subo a carga de trabalho do data center, ele ainda vai preservar o mesmo endereço e do equipamento client fica de forma transparente o acesso. O que vai ser acrescentado em termos de performance ao acesso daquelas aplicações, daquele servidor, daquele banco? Pensando numa rede normal, né, cabeada, etc., a gente tem o acesso a 1 milissegundo dentro do ambiente on-premise, ok? Se eu levo essa aplicação para o data center que fica localizado em São Paulo, data center da Acronis aqui no Brasil, a gente está falando em torno de 20 milissegundos a 50 milissegundos para acesso a essa aplicação numa condição de desastre, ok? Se eu comparo com esses números com outros tipos de operação fora do território nacional, a gente está falando em torno de 180 milissegundos a, de repente, 500 milissegundos, dependendo do dia e do tráfego, da movimentação, ou até mesmo do tipo de parceiros que você tem com operadoras para poder chegar até o data center e acessar aquela aplicação, ok? Então, é uma latência muito baixa, fica bem transparente esse acesso e essa virada, ela se dá de uma forma muito tranquila, ok? Se eu ainda
tem necessidades, óbvio, eu recomendo a todos vocês que operem esse tipo de solução. Por exemplo, eu tenho aqui o IP normal, que seria da aplicação, né? Pensando na aplicação cliente-servidor, alguma coisa dessa natureza. E tenho aqui também o que vai receber dentro do data center na condição de desastre. Além disso, de forma adicional, eu tenho um endereçamento que eu posso pegar dentro do CD, dos blocos que existem internamente no ambiente on-premise dessa implantação e colocar um endereço para testes. O que vai acontecer? Eu faço toda a configuração, estabeleço tudo, sigo todos os processos dentro desse ambiente. Eu quero testar. Eu quero verificar se o backup vai restaurar, se tudo vai se encaixar, se tudo vai corresponder, se a minha aplicação vai subir, se eu, por exemplo, esqueci de introduzir alguma regra de firewall para abertura de alguma porta para que essa aplicação funcione, eu quero testar, eu quero validar isso, certo? Então, eu posso subir com a máquina em produção do lado on-premise em um IP de teste, sem fazer nenhuma alteração na máquina, ok? Então, ele vai subir aquele endereço, ele vai estar numa condição de teste, você pode validar, você pode se liberar para o time que vai fazer a verificação, né? Muitas vezes você é operação só de infraestrutura e tem um time de sistemas, de desenvolvimento, que vai fazer algum tipo de validação na aplicação. Então, você pode subir esse ambiente, como é um ambiente produtivo, num endereço de testes e liberar para o time fazer o teste em 1 dia, 2 dias, o tempo que for necessário para realizar essas validações e garantir que tudo vai funcionar quando você se encontrar numa condição de desastre, né? Para que você consiga executar esse failover, ok? Beleza. Questões de conectividade. Quais são as possibilidades para essa conectividade? Ela tem que existir, essa conectividade, afinal, o disaster cover ele se encontra na nuvem, ele não se encontra on-premise. Então, esse túnel tem que estar estabelecido para que toda a comunicação aconteça, para que, quando você promova a virada, você consiga acessar a sua aplicação dentro do data center e que tudo funcione da melhor forma possível, da forma mais transparente possível. Quais são as opções? Eu posso garantir para vocês que a gente pode usar uma appliance, tá? Uma máquina virtual. Hoje, as necessidades dessa máquina virtual são muito pequenas. Você pode rodar essa máquina virtual dentro do desktop. Não é recomendável, né? Um conselho que eu deixo a vocês, não é recomendável que a infraestrutura de conectividade fique dentro do cluster. Porque se esse cluster parar, a sua conectividade vai parar e todo o aparato vai deixar de funcionar. Então, você pode deixar uma máquina muito pequena de lado, você pode pegar um desktop de dentro do parque e subir essa appliance, e as exigências é que ela só tenha comunicação com a rede produtiva, a mesma rede do servidor, ok? Então, é um aparato muito simples, muito fácil de implantar e não tem muita dificuldade, tá? Técnica para isso poder funcionar. Qual que é a outra possibilidade? Estabelecer um túnel IPsec, através de um firewall de mercado, e você fazer um túnel IPsec junto com o data center e pegar o seu equipamento de bordo e deixar ele conectado com essa rede, esse túnel estabelecido, né? O que acontece? A gente tem experiência com Sophos, mas acredito que Sonic, Fortinet, outras marcas semelhantes, elas também a gente conseguiria estar habilitando esse túnel sem muitas dificuldades. Mas, pensando no escopo de simplicidade, usar a Appliance é muito interessante, pois ela te dá até um panorama de resiliência, porque qualquer máquina que você pegar e subir a Appliance, você já vai estabelecer o túnel,
pensando num equipamento de borda, caso ele estrague, ou você tem só um, você não está em HA, você tem condições de estabelecer esse túnel com o data center e realizar o processo completo de failover ou até mesmo failback, ok? Bom, pessoal, dentro do que eu expliquei aqui, existe alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que é interessante a gente explorar isso nesse momento, né? O pessoal que está conectado aqui com a gente no Zoom, se tiver alguma questão, alguma dúvida, pode formular aí. A gente está no momento dessa pequena pausa aqui para estar esclarecendo caso exista alguma dúvida. Se não existir, só me sinalizar aí, desse feedback, que está tudo ok, a gente passa para a próxima fase, ok? O Roberto Castro ele pergunta aqui, o prazo para subir a solução desastre é de 20 milissegundos a 50 milissegundos? Deixa eu ver se eu entendi bem o que você perguntou, Roberto. Não existe um prazo. Ele vai subir a partir do momento que você ativou o serviço de disaster cover do lado do data center. Okay? A comunicação entre o ambiente on-premise e o data center gira em torno de 20 a 50 milissegundos, 180 a 500 milissegundos fora do território nacional em um data center fora do Brasil, por exemplo. Tá? Isso está muito voltado em termos de conectividade. Tá? A nossa infraestrutura de conectividade brasileira entre as operadoras e a comunicação até chegar ao data center. Ok? Ficou respondido aí, Roberto Castro? A próxima Stover, uma pergunta aqui do Stover. Poderia voltar a explicar a parte da VM isolada na rede de produção? Sim, posso revisar aqui, tá? Ok, tá bom, Roberto? Beleza. Existe uma automação que pode ser feita, tá, Roberto? Eu vou mostrar para vocês isso em detalhes, né, quando a gente passar para a mão na massa, tá? Ok, deixa eu explicar aqui o que o Stover perguntou. Poderia explicar parte da VM isolada na rede de produção? Sim. O que acontece? Eu tenho meu backup. Ele estava aqui no storage de backup, foi levado para o storage de disaster cover. Com base em especificações, ele vai desenvolver, com base nos dados de backup, essa máquina de disaster cover dentro do data center, ok? Ela normalmente está ligada à rede de produção e você vai definir um endereço de produção, que é comum você manter o mesmo endereço, para que você não tenha que editar esse endereço quando você subir essa máquina no ambiente de disaster cover. Você pode manter o mesmo endereço, sem nenhum problema, tá? Se aqui a aplicação ela mantém esse endereço, ela pode ir para dentro do data center com o mesmo endereço, sem nenhum problema. Existe uma outra rede, que é a rede onde a gente executa nossos cadernos de teste. Então, essa rede também está ligada aqui, ela só funciona na condição que eu vou sinalizar para o data center. Assim, ó, quero executar um teste desse servidor, ok? Então, você não vai precisar trocar endereço nenhum, ele vai subir um IP dentro dos disponíveis que você escolher, ele vai subir um IP de teste. E aí ele não vai interferir no IP de produção. Afinal, a máquina, você não está em desastre, a máquina está funcionando dentro do ambiente on-premise. Ela está ativa, está funcionando, está produzindo e está gerando novos registros. Só que eu preciso testar, eu preciso validar, né? Então, você sobe essa máquina com o objetivo de testar dentro do data center, só que ela vai ter um outro endereçamento e você pode liberar e deixar ela ligada para assim, time, faz a validação que for necessária aí, faça os testes que forem pertinentes, né, para esse ambiente aí, depois você pode desativar esse teste com a garantia de que quando você precisar, dentro do failback, dentro do desastre, dentro do failover, numa condição de desastre, você vai ter certeza que está tudo funcionando, tudo vai funcionar de forma transparente, com o mínimo ou sem nenhum tipo de intervenção para esse ambiente. Ok? Ficou respondido aí, Stover?
Bacana, pessoal. Então, pensando nessa situação onde vamos evoluir para um desastre, você teve que ficar, sei lá, 45 dias esperando o equipamento chegar para você instalar esse equipamento, colocá-lo de novo na rede e deixar à disposição para a produção. Essa máquina que foi para dentro do data center na condição de desastre, ela ficou lá durante 45 dias. Então, tem dados novos, automaticamente ela vai virar para o data center, ela já começa o ciclo de backup, proteção de dados dentro do data center, não mais dentro do ambiente local, que ela já entende que o backup agora é a partir dessa máquina que foi gerada dentro do data center. Porém, ela tem dados novos, 45 dias de produção dentro do ambiente de data center. E aí a gente faz o ciclo completo do disaster recovery, que seria o failback. Pegar essa carga de trabalho e restaurar esses dados dentro do seu cluster novo, né, recuperado de qualquer tipo de problema que tenha acontecido nesse momento aqui. Então, tem umas características interessantes da nossa solução, que é o seguinte, eu vou transferir essa máquina. Vai existir uma janela de parada para esse movimento, de tirar o que está dentro do data center e voltar para dentro do ambiente on-premise. Existe uma característica interessante da solução, onde, ao fazer esse movimento, onde eu vou especificar o meu failback, onde ele vai transferir 90% sem desligar a máquina no data center, eu não vou ter esse downtime, ele vai transferir 90% dessa máquina para dentro do ambiente on-premise novamente, ok? Depois que ele fizer isso, transferir os 90%, ele vai me sinalizar, olha, transferir 90%, você deseja trocar o local de produção dessa máquina? E aí, quando eu sinalizo, né, dou o ok para isso, ela vem e transfere os 10% restantes. Ao invés de você ter um downtime de 100% no ambiente, você vai ter um downtime de 10% no ambiente, ok? Isso também é muito interessante no aspecto do retorno para casa, né, dessa carga de produção voltando para dentro do ambiente. Existe uma outra situação onde você pode também usar o data center para poder fazer uma perna de algum cluster. Por exemplo, eu tenho um banco de dados SQL, eu tenho um nó local, vamos supor, tem 2 nós locais e tem um nó dentro do data center que vai ficar ativo o tempo inteiro. Caso isso aconteça um problema, você ainda vai ter um nó dentro do data center ativo, funcionando não só numa condição de desastre, ok? É só que não é uma operação em nuvem. Eu não consigo personalizar uma série de situações pensando num cloud comum de mercado. É simplesmente para garantir a efetividade da sua operação. É subir uma perna de um cluster dentro desse ambiente. Caso você tenha problemas internos, você ainda vai ter esse nó dentro do data center em produção ativo, passando pela comunicação que já foi estabelecida do desastre recovery, ok? Bacana, pessoal? Podemos avançar aqui? Bom, acredito que sim, não tem nenhum problema, ninguém falou mais nada, não tem nenhuma dúvida. Tá, pensando no seguinte, questão do desastre, tá? Que eu vou responder uma questão que eu sou perguntado bastante. O que está aqui no storage de backup é diferente, são equipamentos diferentes, tá? Um cluster diferente para cada um, óbvio, né? Isso é uma coisa backup, outra coisa uma produção para a condição de disaster recovery. E o que é criado? Com essa máquina é criado com padrão em quê? Com padrão no backup. Então, se eu tenho um RPO baixo, sei lá, de 1 em 1 hora, de 4 em 4 horas, é possível ter essa máquina sendo recuperada dentro do ambiente de data center, com essa diferença de tempo
de 4, 1 hora, vai depender muito do seu ambiente, do seu tipo de circuito de internet e etc., para que você garanta o tamanho, inclusive até mesmo o tamanho de alterações que são feitas durante esse período, para que você consiga fazer esse upload constante dentro do datacenter desses dados, visando essa questão do seu RPO. Tem cliente que faz hoje com 1 hora, por exemplo, né? São 24 cópias diárias. Então, se acontecer algum evento, alguma situação onde ele possa evoluir para uma condição de desastre, o máximo que ele ficaria sem dados é o equivalente a 1 hora. Pode fazer menos? Não entendo que para situações desses aparatos em nuvem, né, não entendo que você consiga superar 30 ou 15 minutos, dependendo da sua infraestrutura e de toda a sua as características técnicas, né, para que isso seja viável, tá? Seria esse tipo de situação envolvida dentro do desastre. Ok? Bom, espero que esteja tudo ok, que o pessoal compreendeu e a gente vai passar para a próxima fase aqui. Bom, quais são os requisitos, né, para que eu tenha o usufrua desses recursos, né? Eu tenho que ter, né, o serviço da Acronis, do Data Center, Brasil, já está tudo superado, isso aqui está tudo ok, a gente tem tudo isso. Ativar a recuperação de desastres avançados. Alguns presentes são clientes e já têm alguns recursos das nossas soluções ativos, mas não tem o Disaster Recovery, por exemplo, né? Então, a gente tem que ativar esse Disaster Recovery para esse ambiente. Executar um plano e backup de uma máquina inteira, na íntegra, todos os volumes, tudo, boot, tudo que tiver na máquina, tá? E ativar mais um plano, que é o plano de recuperação e desastres, tá? Ele vai entender toda as situações em termos de proteção. Quais são elas? Eu vou ter que pegar um backup de máquina inteira, vou ter que pegar esses dados de backup e levar para o storage de disaster recovery, e eu vou ter que esses dados eles vão subir em cima de um recovery server dentro daquele ambiente. Então, esse batch, esse processo, ele vai acontecer toda vez que ele rodar. Ele vai pegar esses dados, já vai deixar tudo preparado para que na hora do start, se entrar numa condição de desastre, que na hora desse start ele ser rápido, eficiente e acontecer o mais breve possível. Bom, outros requisitos aqui, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Pensando em situações locais, né, qual é o seu ambiente. Ter, né, um cluster Hyper-V e VMware, né? Trabalhar com máquinas virtuais, ok? Windows, Linux, etc. E ter essa conectividade com o data center. Pode ser através da Appliance, através do Firewall, acho a Appliance mais rápido e tranquilo de trabalhar, mas também pode ser através do seu firewall de borda, sem nenhum tipo de dificuldades, né? A gente tem que, de fato, experienciar, né? Pessoal, eu tenho o equipamento XPTO, vamos tentar fazer conectividade aqui, combinar os protocolos IPsec aqui, e criptografias, etc., para poder estabelecer esse túnel. Mas é possível, posso afirmar para vocês que SOFOS é forte, são garantidos aí nesse ambiente. Tá? Ok? Máquinas físicas. Existe a possibilidade de fazer esse tipo de aparato para máquinas físicas? Olha, existe, mas o processo não é automatizado. Tá? Você pode se beneficiar disso, mas ele não chega a ter o nível de automação que existe comparado à VMware e a Hyper-V para esses ambientes, ok? Uma parte pode ser automatizada, a outra vai ter que exigir intervenção manual para que você consiga estar realizando failback ou failover desse ambiente, ok? Pensando no escopo normal, no escopo super automatizado,
produtivo ao máximo ambientes e cargas virtuais, ok? Bom, aqui na nossa agente de teste a gente vai fazer, vou mostrar para vocês, né? Onde encontrar essa appliance dentro do ambiente, implantação dessa appliance, mostrar alguns detalhes de configuração dessa appliance, o registro dela, vocês vão ver que é muito simples, é coisa de 2 minutos a gente resolve isso, e validar a conectividade. Configuração do registro de endereçamento também, mostrar para vocês onde está, e é super tranquilo. E aí a gente vai passar para parte onde a gente vai criar um plano, fazer a configuração do desastre, realizar um backup e configurar as necessidades de recovery server para que aquela máquina que está local representar uma máquina dentro da nuvem com as mesmas especificações ou até mesmo especificações superiores, né? A gente tem uma cadência de montagens de máquina dentro do data center. Muitas vezes você tem uma máquina com 2 vCPUs dentro do ambiente on-premise. Quando você estiver na nuvem, você pode tirar de 2 vCPU para 8 vCPUs. Isso é plenamente possível, a máquina vai funcionar sem nenhum tipo de problema. Ok? Vou só apagar aqui para mim. Olha aqui. Ok. E a gente vai fazer um failover. A gente vai subir uma máquina fazer esse teste de failover. Que é aconselhável você realizar esse caderno de testes, né? Para esse ambiente, a gente vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês. A gente vai pegar a máquina, não vamos apagar a máquina no on-premise, vamos subir ela no data center como teste, vamos acessar a aplicação que está lá, e, enfim, a gente vai executar essa rotina de testes de failover sem desligar a produção interna. Depois a gente vai fazer um efetivo, vai, sei lá, simular um desastre dentro do nosso ambiente on-premise aqui e vamos subir essa carga de trabalho no data center. E, por último, o failback, que é a cereja no bolo. Sofri um problema gravíssimo, onde eu não consigo realizar a produção, fui para o data center, voltei do data center para dentro do ambiente local. Perfeito? Então, esse vai ser o nosso escopo aqui dentro do nosso workshop. Alguma dúvida, pessoal? Pode mandar aí no chat para gente, que a gente vai fazer aquela breakzinho e esclarecer aqui antes da gente avançar. Ok? Não, né? Bacana. Sem dúvidas. Eu vou estar agora mudando e mostrando aqui outra tela, onde eu vou mostrar para vocês o ambiente. Deixa eu só... Aqui, acho que... Beleza. Bacana. Beleza. Então, dando para ver a tela compartilhada aí, né? Deixa aqui. Show de bola. Perdão. Então, pessoal, eu tenho... Opa, deixa eu desligar minha caneta aqui. Beleza. Eu tenho alguns equipamentos aqui. Deixa eu levar essa para cá. Bacana. Beleza. Eu tenho alguns equipamentos aqui que vão representar aqui nosso teste, ok? Eu tenho um cluster, um nó de Hyper-V, um nó de SX, eu tenho carga de trabalho dentro desse nó, tenho um roteador representando a borda de vocês, ok? E tenho a Appliance VPN Site to Site. Dentro daquele escopo, a primeira situação que a gente tem que lidar seria com a Appliance Site to Site, okay? Estabelecer conectividade com o ambiente. Alguns já devem estar familiarizados com essa tela, mas eu vou grifar rapidamente só para não ter nenhum tipo de dúvida do que representa cada um desses itens aqui no menu, tá? Eu vou sair e vou autenticar novamente aqui.
Bacana. Então, o que acontece, pessoal? Toda essa solução, você opera e configura ela via internet, através do portal, do painel, ok? O que exige em termos de implantação local, onde você tem que fazer alguma configuração local, que são os agentes específicos para cada tipo de tecnologia. Se for Hyper-V, eu tenho um agente específico para Hyper-V. Se for para VMware, eu tenho o agente específico para VMware. Ok? Questão da appliance, eu tenho que ter essa appliance implantada no ambiente on-premise ou estabelecer um turno através do seu firewall de borda. Ok? Então, toda solução ela é comando e controle. O que é comando e controle? A gente faz todo o controle pela portal, pela web, e esses agentes específicos, Hyper-V, VMware, Appliance VPN, etc., recebem comandos e executam esses comandos, processam esses comandos no ambiente local. Em termos de deploy, eu faço vários outros tipos de apresentação técnica, apresentando questão de proteção de dados, antivírus anti-malware, patch manager e etc. Enfim, e abordo implantação de agentes, detalhes diferentes do que eu vou mostrar aqui, apesar deles estarem já implantados, né? Mas eu não me atenho a isso, porque não dá tempo da gente mostrar tudo no nosso momento juntos aqui no nosso workshop, nessas 2 horas. Então, eu já deixo algumas coisas adiantadas. E se vocês tiverem interesse e queiram participar para aprender essa parte também, para visualizar isso, para entender implantação, VMware, Hyper-V, bancos de dados, servidores, etc., acompanhe os outros workshops que a gente faz, as nossas apresentações técnicas semanais, que a gente vai ficar mais por dentro desses aspectos e vocês vão ficar mais a par, né, de todos os tipos de atendimentos que a gente consegue fazer aqui com a Cross, beleza? Bom, dito isso, vou acessar aqui o portal, que está configurado para Disaster Cover, e ele está configurado para esse tipo de ambiente aqui. Um nó de Hyper-V, um nó de VMware, o roteador de borda e a appliance do site que está implantado aqui no ambiente local. Perfeito? Bom, como eu falei, rapidinho, só vou explicar o painel aqui para o pessoal que não está habituado ou tem a experiência para entender um pouco sobre esse painel. Então, eu tenho aqui a parte de monitoramento, todos os indicadores de monitoramento vão aparecer aqui de forma gráfica ou até mesmo alertas, um backup, uma proteção de dados que não foi bem sucedida, um servidor que está offline, alguma situação parecida com essa, você vai ter esse acompanhamento tudo aqui em monitoramento. A parte de atividades é muito interessante porque tudo enquanto é tipo de ação que você toma, ela fica registrada, fala o quanto começou, quanto terminou, qual foi a ação, se o status foi concluído, se deu erro, se tem algum alerta dentro daquele ambiente que te leve a estar fazendo algum tipo de tratativa, enfim, tudo fica registrado. Perfeito? Na parte de dispositivos, ela é bem dinâmica. À medida que eu vou colocando os tipos de endpoint desse ambiente, ela vai se moldando. Se eu trabalho com VMware, ele vai mostrar para mim um cluster VM. Se eu trabalho com Hyper-V, ele vai mostrar um cluster Hyper-V. Se eu trabalho com SQL Server, ele vai mostrar o SQL Server Single Node, né? Uma instância única. Ou se eu tiver com um cluster, né, de SQL Server, ele vai mostrar para mim um cluster de SQL Server. Máquinas físicas, máquinas virtuais, enfim, todo quanto é tipo de dispositivo que eu adiciono, celulares, etc., ele vai moldando esse painel e ele é dinâmico, tá? À medida que eu tenho um endpoint, ele vai trazer a visualização para aquele tipo de endpoint, tá? Na parte de gerenciamento, a gente vai acumulando os planos de proteção. O que é plano de proteção? Tudo quanto é tipo de proteção que a gente proporciona dentro do ambiente, disaster cover, backup, antivírus anti-malware, patch management, avaliação de vulnerabilidades, tudo isso está contido num plano de proteção. Por quê?
a gente entende, a Cronos entende que a solução não é só backup. Ela transcende o que seria uma cópia, um backup com validação de hash e etc. Eu tenho que ter segurança, eu tenho que garantir que não entre nenhum tipo de ransomware dentro daquela cópia de segurança que eu estou fazendo e armazenando na nuvem. Eu tenho que garantir que o meu ambiente esteja saudável, que eu não tenha nenhuma brecha, nenhuma falha de segurança, algum software que possa estar comprometendo a segurança daquele ambiente. E quando eu for fazer a proteção dos dados, os dados vão estar comprometidos. E, além disso, ele entende que, poxa, estou 100% alinhado, tenho meus backups feitos em nuvem, inclusive backups feitos com cargas de trabalho local também, tá? Existe uma possibilidade de operar a solução também, fazer um armazenamento local desses dados. E a gente tem tudo isso, mas se meu servidor estragar, minha produção vai falhar. Então, entrou o aparato, os recursos técnicos para a gente desenvolver o Disaster Recovery. Show de bola? Planos de proteção, N tipos de desdobramentos técnicos, e cada plano de proteção pode ter um ou mais tipos de desdobramentos técnicos dentro desse plano de proteção. Ok? Na parte de desastre, a gente vai observar servidores, conectividade e os livros de rodar, né, que são os runbooks, que seriam as automações, né, caso você queira fazer algum tipo de automação para esse ambiente. Na parte de proteção aqui, de acordo com as features que tiver habilitadas, ela vai aumentando. Aqui, no caso, no básico, já é questão da pasta de quarentena, né, para o antivírus anti-malware. Gerenciamento de software como padrão já tem avaliação de vulnerabilidades, mas falta aplicar correções caso ele identifique alguma vulnerabilidade no ambiente. A parte de armazenamento, ele vai enumerar o armazenamento em nuvem em si, o armazenamento correspondente ao desastre, ou até mesmo o armazenamento local, caso você opte por esse tipo de contrato. Na parte de relatórios, a gente vai ter relatórios específicos, filtrados, para cada tipo de situação. Por exemplo, se eu quero pegar as ameaças do ambiente, ou inventário de hardware, ou as atividades diárias que foram executadas, backups, desastres, enfim. Tudo isso vai ficar fácil de você visualizar no relatório e, de repente, você pode criar até um agendamento e enviar esses dados para um time específico, recebê-los de hora em hora, enfim. Tudo isso é possível. Na parte de configurações, a gente trata com as configurações default do ambiente. Eu posso fazer algumas escolhas em configurações para que ele seja um padrão em todo plano de proteção que eu desenvolver no ambiente, ok? Parte de agentes, eu teria como observar quais são os agentes instalados, as versões que esses agentes estão instalados, passar por uma estratégia de atualização automática ou uma estratégia em janela de atualização para esses agentes, tá? E, enfim, configuração de sistemas, da mesma forma, configurações padrão, que vão refletir nos nossos planos de proteção para frente, ok? Bom, aqui no caso, de tudo que eu estou mostrando para vocês, a gente só vai ter 2 agentes. Eu vou conseguir manipular N cargas de trabalho, mas eu só fiz implantação de 2 únicos agentes, que são os agentes que conversam diretamente com os supervisors, tanto Hyper-V quanto VMware, ok? Bom, bacana. Deu para dar uma ideia macro aqui sobre os conteúdos aqui do painel e o que tem ativo aqui nessa conta aqui que a gente está usando para fazer o laboratório. Eu uso ela bastante para fazer laboratório com clientes, demonstrações, etc. Então vai ter dados, você tem alguma coisa aqui, mas está tranquilo, pessoal. Então, aqui, em todos os dispositivos, eu estou visualizando todos os dispositivos que eu adicionei aqui através dos meus endpoints, né? Se eu clicar aqui em adicionar, principalmente o que vai fazer necessidade aqui para o desastre é os usos de virtualização VMware SXI e Hyper-V, ok? Existem algumas outras condições onde a gente pode trabalhar desastre? Existe. Mas, como eu disse, não é automatizado como é no Hyper-V e no VMware
prevendo todo o ciclo do failback e do failover para esse ambiente. Ok? Bacana. Então, eu tenho aqui 2 hosts, né? Como mostrei para vocês, e dentro desses hosts eu tenho carga de trabalho. Eu tenho máquinas Linux, Windows, enfim. Bacana? Tá, vamos passar aqui para a primeira situação, que é o que está lá nos nossos slides, que seria estabelecer conectividade. Então, aqui na parte de disaster cover, quando está ativo no painel de vocês, a gente vem na parte de conectividade, e eu tenho 2 coisas. Eu tenho o site local, que é o ambiente on-premise, tenho a parte do túnel e tenho o site em nuvem. Qual que é o primeiro passo? Está zerado, não configurei nada. O primeiro passo é realizar o download do dispositivo VPN. A gente escolher o método de conectividade para o data center. Como eu falei, esse é o mais simples, mais tranquilo de configurar. Vou mostrar para vocês aqui. Existe a possibilidade de estabelecer o túnel através do firewall de borda. Então, baixar o dispositivo VPN, posso escolher no formato VMware ou no formato Hyper-V. Hoje, Hyper-V funciona no Windows 10, você pode habilitar essa feature lá, pega essa appliance e coloca no desktop que você vai ter a sua appliance funcionando. E se você tem N desktops, se não estragar, você pode levar essa appliance e botar para funcionar no outro local. É bem flexível. Não recomendo colocar no cluster de produção. Se esse cluster cair, acabou sua conectividade com o data center, tá? Então, faz o download, é uma máquina OVF, padrão OVF, pronto para implantar dentro do ambiente, ok? Fez o download, a gente pode vir dentro do aparato de virtualização e fazer a implantação. Aqui, no caso, eu tenho VPN Site to Site, que é onde eu implantei aqui, implantei no meu workstation. Então, se eu vier aqui, eu vou até reiniciar e mostrar para vocês que é bem simples, tá? Vou reiniciar o GES, vai cair a conectividade com o data center, mas tá tudo bom. Beleza? É uma máquina Linux, normal, exigência de especificações de memória dela é muito pequena. A gente está falando de 1 GB de RAM, um processadorzinho e 8 GB de disco. É uma coisa ínfima dentro dos ambientes atuais, né? Então, beleza. Qual que é o próximo passo? Admin entrar, logar no ambiente, opa, admin, agora digitei certo. E passar para o registro, né? O que eu vou informar como informação para configuração? Isso aqui é o setup mesmo, tá? Eu vou informar a URL do data center do Brasil, tá? O login do meu painel e a senha do meu painel. Pronto, acabou. Já registrei a minha appliance VPN, tá? Qual que é o outro passo? A conectividade com a rede. Qual que é a exigência? Eu preciso que essa máquina ela esteja na mesma rede onde se encontram os servidores e tenha saída para a internet. Só isso, mais nada. Se eu tenho uma única rede, vai depender muito da arquitetura de redes do cliente, né? Mas é muito comum, todo mundo tem essa situação, onde tem uma rede, onde atinge todos os servidores e essa rede tem saída para a rede pública, para a internet. Precisa fazer alguma configuração de firewall, NAT? Não precisa. Simplesmente isso, pessoal. Colocou ela na rede, você pode pegar DHCP ou colocar IP fixo, acabou. Registrou, pronto, resolvido o problema, tá? E ela já começa a identificar todo o seu ambiente que você precisa proteger com a Acronis. Voltando aqui, feito isso, ele vai estabelecer o túnel. Ele vai mostrar qual que é o meu CDIR local, né? E vai esperar que ele combine com o CDIR do data center. O que eu preciso fazer? Adicionar uma rede. Então, eu vou colocar aqui no caso da minha rede, ela é um 9268.100.0/24. Então, colocar no 9268.100.0 a máscara de rede 255.255.255.0, beleza. /24, estabeleceu a comunicação. Fica transparente, tá? Ok, não vou adicionar porque já está aqui, que é exatamente isso aqui, ó. É um 9268.100.0/24. Ok, o túnel foi estabelecido.
Precisa que a máquina fique ligada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo o tráfego que for passar para a comunicação com o ambiente de Exacover vai passar por aquela máquina, tá? Beleza? Então, está estabelecido aqui. Então, ele já começa a me mostrar do lado do site local quais são os equipamentos que eu tenho para poder fazer a proteção dessas cargas de trabalho. E do lado do Data Center vai mostrar para mim o que eu já tenho protegido. Tá? Aqui, no caso, eu já tenho um adiantado, né? Para garantir questões de tempo, né? A gente fazer todas as simulações aqui. Beleza? Simples, né, pessoal? Gerou alguma dúvida aqui em como estabelecer o túnel? Eu espero que não estou recebendo. Eu acho que não, né? Bacana. Vou avançar aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar e daqui a pouco eu passo mais um breakzinho. Fechou. Então, estabelecer o túnel. Qual que é o segundo requisito? Eu desenvolver aqueles planos de proteção. Então, eu tenho aqui no meu Hyper-V, eu tenho duas máquinas, dois workloads. Eu tenho um Linux App e um Windows App. Assim também como eu tenho no meu VMware, deixa eu abrir a tela do VMware aqui para vocês. Eu tenho aqui no meu VMware duas máquinas. Essa máquina aqui, é uma necessidade da Acronis na implantação de VMware. Ela tem uma appliance, essa appliance ela vai ser registrada no painel, tudo certinho, e conversa com a API do VMware SX, ok? Então, existe essa necessidade de ter essa appliance no ambiente. Ela não é uma máquina produtiva, ela só serve para que eu exponha clusters VMware dentro da solução, tá? No caso do Hyper-V, qual que é a necessidade do Hyper-V? Eu instalar um agente no nó, né? Aqui no caso representa o nó, instalar um agente no nó do cluster do Hyper-V. Aí ele vai me habilitar, eu vou conseguir enxergar, ele vai manipular o Hyper-V, assim como na implantação do VMware ele vai manipular o VMware para estabelecer backup, e, enfim, tudo que a gente precisa. Então, beleza, eu tenho essas duas cargas de trabalho aqui. Vou mostrar para vocês que eu estou nessa rede, está ligado aqui a minha máquina, o Linux App, tá? Ele é pequeno, vai dar tempo da gente fazer em cima do app. Então, ele tem um IP dentro da minha rede local, final 128, tá? Então, vou pingar, tá dando latência aqui, não sei se vocês estão com dificuldade para ver ou não, tá muito pequeno, tá dando latência de rede local. 1 milissegundo, ok? Tá dando para ver aí, pessoal? André fez uma pergunta aqui, enquanto vocês me dão um feedback aí, se dando para enxergar a tela. O André pergunta, para cada SXI ou dentro de um cluster com vCenter será um só? Beleza, se eu tenho o SX sem vCenter, eu preciso ter uma appliance para cada nó. São 5 nós. Não tem vCenter, uma appliance para cada nó. Preciso de 5 appliances instaladas em cada um desses nós. Ok? Se eu tenho vCenter, eu preciso só de uma appliance. Porque o vCenter já agrega todo o seu cluster e deixa isso exposto, né? Através das APIs. Então, vCenter precisa só um. Se eu não tenho vCenter, eu tenho que instalar uma appliance para cada SX. Ok? Respondido aí, André? A tela está ok? Normal? Estou vendo? Beleza. Então, respondido, André? Antes de eu passar aqui para frente? Bacana. Então, vamos lá. Latência local, pessoal. 1 milissegundo. Essa aplicação está aqui. Eu vou mostrar para vocês que ela está no meu ambiente local. Vou acessar aqui também como acessei meu host. Vou acessar ela aqui interno 128, 2 pontos, 90, 90. Isso aqui representa um RP,
ou qualquer tipo de aplicação que você tenha na sua rede local, tá? Vou acessar aqui, entrar com o usuário e com a senha, e aqui eu vou ter essa experiência, né? Como se tivesse uma aplicação na minha rede local. Fato interessante que ele mostra aqui que essa máquina está usando hardware Microsoft Corporation Virtual Machine, ou seja, Corporation. Isso indica que você está no Hyper-V, tá? Essa aplicação está rodando em cima de um hardware Hyper-V, né? Abstração de máquina virtual, hardware Hyper-V. Show de bola. Então, simula uma aplicação na minha rede local aí dentro das minhas cargas de trabalho. 1 milissegundo, por aí vai. Vai dar um pouquinho mais aqui, de vez em quando passa para a rede Wi-Fi e fica uma latênciazinha um pouquinho maior. Mas beleza. Então eu vou proteger essa carga de trabalho. Isso aqui representa, sei lá, o meu RP, tá? Então eu vou levar essa proteção para dentro do data center. Caso esse RP caia, o cluster pare, qualquer coisa, isso eu vou fazer como desastre recovery, essa carga de trabalho. Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Acesso ao meu painel, a conexão já está estabelecida, eu vou em dispositivos e vou desenvolver um plano de proteção. Linux App. Show de bola. Pessoal, como é que eu sei o que está no Hyper-V, o que está no VMware, por exemplo, tá? Interessante. Se eu quiser Hyper-V, eu vou no menu, clico Hyper-V, ele vai construir esse cluster e vai mostrar as máquinas que estão dentro do meu cluster Hyper-V. Se eu quiser saber quantos nós tem, aqui no caso um nó só, que chama Hyper-V, original, né? Mas bacana, chama Hyper-V. VMware. Foi no VMware, vou ver só as máquinas. Por que ele não me mostra a máquina de Appliance Acronis? É só Appliance para poder ter acesso ao Hyper-V. Então, ele não vai nem contabilizar essa máquina dentro da minha lista, ok? Para poder abstrair e ficar mais fácil para vocês, usuários da solução. Então, se eu quiser saber quais são os clusters, beleza, vai mostrar só um nó, o 100, o 61. Beleza? Show de bola. Então, voltando aqui, vou fazer meu plano de proteção para essa máquina aqui. Vou clicar em proteger. E vou desenvolver um plano de proteção. Já existe um plano de proteção que eu já deixei algumas coisas adiantadas, tá? Mas eu vou fazer um do zero com vocês. Proteção. Vou identificar esse plano, né? Vou colocar assim, backup e disaster recovery, só que agora para... vou colocar aqui o workshop. Ok? Show de bola. Qual que é o próximo passo? Requisito: fazer backup de máquina inteira. Vai fazer backup de todos os volumes, o boot. Se tiver mais discos anexados aquela carga de trabalho, vão puxar tudo, vai ficar tudo junto, etc. Então, máquina inteira. Posso fazer volume separado? Pode, mas não vai ser efetivo. Você precisa de boot, precisa de todos aqueles dados daquela máquina. É uma necessidade, máquina inteira. Onde é que eu vou armazenar? Vou armazenar na nuvem. Agendamento. Aqui eu vou desenvolver com base no meu esquema de backup, qual que vai ser meus esquemas preferenciais, e isso vai estar influenciando em cima da questão do RPO, né? Sempre incremental, o primeiro é completo, o resto tudo é incremental. Completo, sempre completo, carga cheia. Completo semanal, incremental diário, vou ter um completo um dia da semana e depois 6 incrementais. Mensal completo, semanal diferencial e diário incremental, eu vou ter um completo por mês. Toda semana eu vou ter os incrementais mais completos juntos e depois diariamente eu vou ter incrementais, ok? E eu posso personalizar para fazer um mix desses tipos de esquema de backup, ok? Todo mundo entende bem esses esquemas aí, completo, diferencial e incremental. Eu gosto do completo semanal, incremental diário, equilibrado. Não consome muito armazenamento, comparado com os que envolvem diferenciais, mas também não é um sempre incremental que vai me demorar a me dar um resultado de restore, né? O que é isso? Se eu faço uma retenção de 90 dias, meu primeiro completo mais 89 incrementais, não existe mágica.
ele vai revisar 89 partes incrementais, mais uma completa e me entregar o restore. Pensando em máquina virtual, onde as máquinas têm um grande volume de dados, na casa de gigabytes, vai me demorar, ele vai ter que fazer conta. Então, o meu restore pode ficar um pouco lento nesse aspecto. Se eu considero completo semanal, incremental diário, no máximo, um completo e 6 partes. Eu já tenho meu restore e tal. É equilibrado, não é extremamente econômico com relação ao armazenamento de dados, pensando só em incremental, não é super gastão no que envolve diferenciais, e ele é equilibrado. Tem um tempo médio aí bacana aí dentro do meu esquema de backup. Eu gosto desse, gosto de incluir sábados e domingos, porque todo mundo trabalha sábado e domingo na TI. Posso fazer backup 23. Não se engane, se você está em casa lá assistindo futebol, você está trabalhando. O seu telefone pode tocar a qualquer momento. Bom, existe uma série de situações de personalização para essa carga de backup. Porque a solução ela é ampla. Ela trabalha com servidores, hipervisores, celulares, Office 365 e Google Workspace, enfim. Então, tem situações onde você precisa personalizar considerando esses tipos de carga de trabalho característicos. Desktop, servidor, hipervisores, etc. Então, existe um monte de opções, pessoal. As default já me atende, tá? Mas a ferramenta ela prevê vários tipos de escopo na necessidade de fazer proteção de dados. Bacana. Segunda questão, política de limpeza, que seria a minha retenção. Eu posso trabalhar aqui, o que está especificado, 4 semanas e 7 dias equivalem a 30 dias, a um mês, né? Mas eu posso estar trabalhando com outro tipo de métrica, eu posso estar trabalhando por número de backups, por exemplo. Eu quero, sei lá, 60 backups. Ele vai fazer 60 backups aplicando o meu esquema de backup. Eu posso fazer também por tamanho. Cara, eu contratei, sei lá, 1 tera, eu quero o máximo de backup que dá para fazer com 1 tera. Não sei quantos vão fazer, mas eu quero o máximo que 1 tera puder me proporcionar. Você pode colocar também dessa forma, instruir dessa maneira na sua política de limpeza. Ou até mesmo indefinidamente, né? Algumas necessidades de compliance. Cara, espaço para mim não é problema, porque problema é eu ter várias versões, eu preciso dessas versões. Então, ok, indefinido pode ser sua pegada. Eu vou deixar aqui default 30 dias mesmo, sem problema, e vou seguir. Criptografia, eu posso ativar ou não posso ativar a criptografia para o meu backup, tá? Isso aqui é proteção de dados, a gente está no estágio de ter o subsídio para gerar máquina de disaster recovery. Nós estamos na primeira parte. Então, eu posso criptografar esse backup, tá? O que acontece? Quando eu faço essa criptografia, ele vai gerar esses dados criptografados, passar no túnel criptografado e armazenar no storage dentro do data center de forma criptografada. Ou eu posso gerar sem criptografia, transferir criptografado, porque o túnel é criptografado, e armazenar no data center sem criptografia. Qual que é o impacto, qual que é o peso de usar a nossa AES 128 ou AES 256? Tempo de CPU. Grandes volumes de dados, maior tempo de CPU para realizar a criptografia desse backup. Que no caso do meu exemplo eu não vou criptografar, tá? Beleza, bacana. Definir, o restante eu vou deixar default. Só gosto de mudar uma coisinha aqui, que é backup semanal. Eu gosto de deixar domingo como o primeiro dia da semana. Para domingo eu ter meu completo e incremental de segunda a sábado, domingo completo. Bacana. Fiz a minha configuração. Ok. Agora, definir como é que eu vou fazer a coleta dos meus dados dentro do meu ambiente local. Eu vou usar agora esses dados e vou ativar para o desastre, com o objetivo, né, de fazer desastre recovery. Eu vou vir aqui e vou ativar essa feature no meu plano de proteção, que é a do desastre, recuperação de desastre. Show? Bacana. E vou criar. Isso vai ser aplicado na minha máquina Linux App, que está dentro do meu Hyper-V.
Outra questão, eu posso fazer backups de todas essas máquinas, aplicar para esses planos de proteção e o disaster cover, tá? Pensando que eu não preciso instalar um agente para cada uma dessas máquinas. Se eu tenho 100 máquinas e eu vou só fazer backup e disaster cover, eu só preciso instalar o agente do hipervisor, e aí eu não preciso instalar 100 outros agentes para cada uma dessas máquinas. Bacana? Bacana. Se eu for usar antivírus, anti-malware, se eu vou usar outros tipos de proteção que a Commons proporciona, aí eu vou ter que fazer necessidade de instalação de um agente especializado para cada uma dessas máquinas. Mas, se não é esse o caso, só isso é suficiente. Ok, bacana? Meu desastre falhou. O que acontece? Se minha carga de trabalho fosse Windows, automaticamente ele identificaria que era uma carga de trabalho Windows e ele procuraria fazer tudo de forma automática para mim. Ele ia criar um recovery server automático, ia criar tudo automático, certo? Bom, como eu estou usando no Linux, vai depender da versão do Linux. Linux tem N tipos de distribuições, etc. Muitas vezes a coisa não vira automático, mas não é nenhum tipo de problema absurdo, né? É bom que a gente entenda a evolução passo a passo da aplicação do disaster cover para o ambiente. Ok? Bacana? Vou fechar aqui. Configurei o plano. Vou fechar aqui. Agora eu vou na parte de recuperação de desastres, dentro daquele meu device. E eu vou criar um servidor de recuperação. O que ele reclamou? Não tem servidor de recuperação. Thales, você pediu para fazer uma recuperação de desastres e não tem servidor de recuperação. Então a gente vai ter que criar um servidor de recuperação. Essa especificação ela fica para o lado do data center, tá? Então eu vou criar. Como é que seria quando eu pegasse meu backup e criasse uma máquina para subir dentro do data center? E isso eu vou descrever agora nesse momento, nesse passo. Então, eu poderia estar criando uma máquina com essas especificações aqui em termos de CPU e memória, tá? Cada uma dessas máquinas tem um custo diferente quando ela estiver ativa, e aí você pode, de repente, fazer uma máquina melhor do que você tem em local. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 4 vCPU e 16 GB de RAM. A rede é aquele CD que você configurou na parte de conectividade. Questão de colocar um endereço IP na máquina. Eu vou deixar o mesmo IP local, porque eu quero essa transparência, eu não quero sair reconfigurando todos os meus clientes, né? E ainda eu vou colocar um IP para testes. Vou definir um IP de teste. E vou falar que essa máquina, quando ela subir no data center, ela tem acesso à internet. Situação. Posso colocar um IP público nessa máquina. Imagine que você tem uma máquina local e você tem um IP público. É um servidor de e-mail, sei lá, qualquer coisa, um website, alguma coisa assim. Você tem IP público. É previsto colocar um IP público também nessa máquina, se você desejar, dentro do data center. Qual que é a necessidade de ajuste? Entrou no desastre, subiu um outro IP público, que é o IP lá do data center, ele não vai usar o seu IP local, vai usar o IP do data center como público e você vai ter que atualizar o DNS. Ok? Voltou? Joga o IP que você costuma utilizar, atualiza o seu DNS, espera propagar e vai dar super certo. Ok? Bacana. Tem uma outra situação aqui com a questão do RPO. Lembra que eu falei? Distância dos dados. Eu posso criar um critério, né, onde para subir essa máquina no desastre, esse recovery server numa condição de desastre, ela tenha dados no intervalo de X horas, tá? Para alguns negócios, o cara fala, cara, mesmo que se eu estou subindo essa máquina aqui, eu estou, sei lá, 24 horas sem dados, é melhor tentar me recuperar do que eu dar sequência na minha operação. Isso seria um critério para essa máquina subir. Qual que é o intervalo do último backup realizado, em termos de tempo? Horas, minutos, sei lá, enfim. Você pode acionar essa feature e ele não vai subir o DR, entendeu?
se não tiver dentro do critério de tempo de dados que esse backup está disponível para a criação da máquina, ok? Eu não vou ativar, em qualquer condição eu quero que a máquina suba, eu quero é subir a máquina, né? E vou dar um nome para ela aqui dentro do ambiente, vou colocar Linux FDR, ok? E um outro detalhe, na minha máquina local aqui, ela tem a necessidade da porta 9090 para acessar a página web aqui e fazer a utilização. Eu vou ter que abrir essa porta aqui também, porque você já ganha um firewall para essa máquina dentro do datacenter da Acronis. Então, eu vou lá especificar que ele precisa abrir a porta 9090 dentro do datacenter também, para que eu faça acesso. Ok? Bacana, até aqui tudo bem. Alguma dúvida, pessoal? Tá vendo por aqui? Tá vendo aqui? Ok. Acho que tá ok aqui nessa parte. Vou mandar criar, tá? E responder o André ali por uma questão. Não ativei RPO, não pedi IP público. E criei meu IP igualzinho, IP local e um IP de testes que vai ser o 28. Criar. O André está perguntando aqui se ele não sintetiza os fulls como o VIN. Sintetiza, sim, óbvio. Faz a melhor otimização lá. Mas, apesar de fazer uma otimização, ainda tem que fazer, no caso de backups incrementais, um completo e o resto é incremental, até o plano de retenção lá. Então, ele vai ter que pegar todas as partes incrementais, mas o completo te entregar o restore. Na questão da sintetização de completos, completo semanal, incremental diário, com certeza vai pegar o último completo, soma com os outros incrementais, gera um novo completo, ou seja, ele vai fazer da melhor forma otimizada possível, com certeza. Bacana. Então, ele criou a nossa máquina aqui. Qual que é o outro passo? Eu vou desmarcar aquele alerta, porque agora existe máquina, né? Qual que é o próximo passo? Tirar um backup. Então, eu vou dar um play aqui, não vou esperar chegar 23 horas e vou forçar aqui a criação do backup. Vou tirar o backup. O que acontece? Ele está vindo aqui dentro do nosso Hyper-V e fazer um backup dessa máquina aqui de forma completa. Ok? E já está aqui correndo aqui em 400. Vou reconhecer aquele alarme, aquele alerta, né? Porque não tinha máquina de recovery server na criação e tal. Aí você pergunta, tá, se eu fizesse isso no Windows, a tendência é que ele enxergasse como é esse Windows dentro do seu ambiente, dentro do seu VMware ou dentro do seu Hyper-V e reproduzisse ele na íntegra dentro do data center automaticamente para você, para que você não tivesse que fazer aquele passo a passo de criação da máquina, da especificação daquela máquina. É válido para você entender todo o processo. Facilita, né, no caso se for Windows, né, o servidor lá for Windows. Ok? Deixa eu acompanhar a atividade. Lembra que eu falei com vocês que toda atividade ela pode ser acompanhada, toda evolução em termos de tempo, quantos dados foram transferidos. Se tem uma janela de backup, ele vai mostrar para você o tempo que levou exatamente aquele backup. É interessantíssimo isso. Tem um recurso na Acronis em backup avançado, que seria o mapa de proteção de dados, onde ele conseguiria estar identificando dentro dos equipamentos o que você tem cobertura de proteção, entendeu? Se eu faço um backup de máquina inteira, a cobertura é full. Não tem mais o que eu precise proteger dentro daquele ambiente. Agora, se eu faço arquivos e pastas, um file server, alguma coisa nesse sentido, ele vai mostrar o que não tem cobertura de forma gráfica. É bem legal também para ambientes grandes, aí você entender o que tem cobertura, o que não tem cobertura nesses ambientes. Ok? Já está quase... André, ficou respondido aí, André, a questão
você colocou sobre sua dúvida? Sim, bacana. Beleza. Por nada. Ó, a performance no Data Center Brasil é tão legal. Olha, estou fazendo backup de uma máquina completa. Já está em 79%. A máquina era muito grande. Ela tem 2 GB, um pouquinho, tá? Mas a performance é excelente para o Data Center Brasil, tá, pessoal? Algumas soluções visando só proteção de dados, né? Elas são interessantes tecnicamente e tal, mas elas têm geralmente elas armazenam fora do país, então elas têm uma performance um pouco prejudicada, e isso não acontece com a gente aqui com a Acronis. É a melhor performance que você pode obter de uma solução de proteção de dados com todos esses recursos que a gente vem comentando aqui na apresentação do nosso workshop. Show? Backup completo na máquina está lá. Antes de eu prosseguir, deixa eu só responder o Henrique Palma aqui. Terá alguma apostila sobre a ferramenta? Você vai disponibilizar? Olha, existe a documentação da solução oferecida pelo próprio fabricante. Quando você se torna nosso cliente da Backup Garantido, a gente tem algumas documentações que a gente produz específicas e a gente repassa elas aos nossos clientes, deixa à disposição. Assim como nosso sistema de tickets próprio, né? E, enfim, todo o suporte para parceiro e para cliente final que a gente leva como diferencial para o mercado. Tem muita gente que opera essa mesma solução, é parceiro também, de repente, próximo de ser platino, ou platino, acho que deve ter um ou outro platino hoje no Brasil, a gente for o primeiro, né? Mas não tem esses recursos, tá? A gente prioriza conhecimento tanto para o nosso parceiro quanto para o nosso cliente final, e a gente acolhe ele, fomenta e tira dúvidas e dá todo o suporte. Tanto POC quanto qualquer outro tipo de necessidade, a gente está de prontidão para atender o projeto que o cliente vier nos trazer, né? Ok? Bom, bacana. Já está lá, segundo passo, dentro daquela evolução. Eu fiz o backup completo, coloquei no meu storage de backup. Agora, quando eu ativar Disaster Recovery, ele está otimizando, ele está pegando aqueles dados e já preparando para o storage de Disaster Recovery. E ele vai fazer isso sempre, para que quando eu precisar do desastre disparar, ele vai, o mais rápido possível, provisionar aquele ambiente para o desastre. Ok? Show de bola? Ok. Esqueci de... Gente, perdoa que esqueci de colocar em modo avião aqui. Só um minutinho. Bacana. Vamos lá. Já tenho agora o que eu preciso para poder rodar, né? Caso eu precise, eu fazer um teste no meu desastre recovery. Então, se eu vier aqui em recuperação de desastre na parte de servidores, eu tenho aquele que eu já criei, sem vocês, e tenho um que eu acabei de criar com vocês, que é o Linux FDR, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, realizar um teste, né? Fiz toda a configuração, fiz todo o setup e tal. Aí o meu caderno de testes reza que de 15 em 15 dias eu tenho que testar o que está lá no DR, tá? Para ver se está tudo certinho, liberar para uma outra equipe de aplicação lá e tal, para poder fazer os testes. Validou, aprovou, ok. DR tá bacana. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, clicar no meu Recovery Server, tá? Vou em Failover e vou escolher testar Failover, ok? E aí vai me mostrar aqui na linha do tempo qual é o backup que eu vou usar como base para desenvolver minha máquina de Failover, ok? Vou clicar aqui e vou começar a fazer um teste. A partir desse momento, ele vai pegar aqueles dados que estão salvos lá, e vai criar uma máquina dentro do servidor, dentro do data center, ligar esses dados
ligar na rede e fazer a coisa acontecer de forma automática, tá? Fazer um pequeno break enquanto ele está processando ali. O Henrique terá alguma... Ah, tá. Eu acho que eu já respondi essa questão. Tá respondido aí, Henrique? Henrique Palmas, sim. Bacana, Henrique. Ok. Beleza. Já vai acabar de subir ali, já até abrir o console lá pra gente. Vou só esperar ele completar 100% ali. Show de bola. Subi a máquina lá no data center. Thales, você não falou que tem uma transparência de comunicação quando a gente usa appliance, etc. Beleza. Eu tenho aqui minha aplicação rodando no IP original dela, 100/128. Ela está aqui com a latência de 1 milissegundo. Ela está local, né? Só que eu peguei essa mesma carga de trabalho com base nos dados de backup e subi ela no data center e ela teria que ter um IP de teste 128 com aquela latência de entre 20 até 50 milissegundos para eu poder validar minha aplicação. E eu posso acessar ela de forma transparente dentro da minha rede sem muita dificuldade. Então aqui eu tenho a minha original e aqui eu vou acessar a minha máquina de testes de failover dentro do data center. Ok. Você vê que a performance é bacana. Parece que está local, né? E aí eu vou mostrar para você o seguinte. Aqui nós temos a máquina rodando no meu Hyper-V local, que eu mostrei para vocês na minha infra. E aqui eu tenho essa máquina lá, simulando a aplicação e tal. Só que o hardware é outro, é o Acronis OpenStack. Bacana? Entenderam aí? E aí você solta para o time vai testar, vai fazer todas as validações e falar assim, olha, está 100%. O dia que a gente precisar, a gente vai subir e vai ter o menor downtime possível para esse ambiente. Ok? Bacana. Agora a gente vai fazer o seguinte, um desastre. A gente vai para a pior situação. Testei, está funcionando, a porta no Fire abriu, está tudo bonitinho, está tudo 100%. Cara, e se não tivesse, o que eu poderia fazer? Olha, tem uma possibilidade de você acessar o painel, por exemplo, e ter um console lá dentro do data center. Você clica em console e dentro do browser ele vai abrir essa máquina lá, assim como se eu, por exemplo, tivesse aberto aqui dentro do meu Hyper-V. Clicar aqui em conectar. É a mesma coisa. Mesmo console, mesmo software. Entendeu? E aí você poderia fazer algum tipo de ajuste, entender o que pode estar acontecendo para você se preparar e levar esses ajustes para a original. No próximo coleta de dados ele vai estar preparado. Quando você fizer o teste, já vai estar tudo alinhado. Eu acho que deu para entender bem aí as situações aí que nos ajudam, né, a alinhar da melhor forma os ambientes. Ok? Show de bola. Produziu, tudo fica registrado, quanto tempo, qual foi a evolução em todos os passos aqui. O que não falta no sistema é informação, tá? Bacana. Tá aprovado aqui então o meu teste. Vamos dizer que aprovamos, né? O nosso recovery server lá. O dia que precisar vai estar 100%. Agora a gente vai simular um desastre, tá? O que eu vou fazer? Eu vou parar o meu teste. Tá? Pessoal, o que acontece? Quando ele está em teste, ele vai gerar custo, tá? É dinâmico. Está em produção, gera custo. Está em teste, gera custo, tá? Está desligado? Não vai gerar custos de computação. Vai só gerar custos de armazenamento. Afinal, peguei o backup e levei para o storage de desastre recovery.
e isso vai gerar um custo, né? Mas a máquina funcionando, não, ela está desligada, não tem custo, tá? Ela está ligada, tem custo. Só isso. Bacana, testamos aqui, tá prontinho. Então, eu vou simular aqui um desastre, pessoal. Faz de conta que veio aqui um malware, Chernobyl, sei lá, e destruiu nossa máquina. Corrompeu, arrebentou, estragou tudo. Vou dar um shutdown nela, vou vir aqui deletar. Eu não estou satisfeito, não. Vou lá no HD ainda, vou apagar tudo. Cai, ó. Shift delete. Pronto, não existe mais essa máquina. Perdeu. Prejuízo, condição crítica, né? Como poderia ser para o cluster inteiro. Que no caso eu vou fazer só para uma máquina. Então vamos lá. Cadê minha máquina? Não está mais respondendo. A máquina. Realmente eu apaguei a máquina aqui, pessoal. Não existe. Vou aqui no sistema, procurar o braço, não tem. Acabou, apaguei a máquina. Então nós entramos numa condição de desastre. Então o cara falou assim, olha, deu problema aqui, sobe o nosso DR, tá? Aí você vem na máquina, na carga de trabalho, failover de produção. E dá o play. Da mesma maneira, ela vai fazer a criação dessa máquina nas condições que a gente especificou. E aí o pessoal local está esperando. Bom, esperando a máquina subir aí, o servidor caiu, o que aconteceu? O pessoal do TI está arrancando os cabelos, todo mundo rezando para dar tudo certo, e a máquina vai subir. O Fabiano está perguntando assim, posso utilizar outro data center para fazer o failover? Eu tenho que ser no da Cranes, tá? Tem que ser no data center da Cranes. Fabiano, respondido aí? Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, mas tem que ser da Cranes. Bora, gente, sobe minha maquininha aqui, o servidor de produção lá tá. Já está vendendo bastante. De teste subiu um foguete. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Bora, gente. Mais alguma questão, pessoal? Aproveitar aqui que está subindo a máquina lá de produção. Não, deu bode lá. Vou pegar um outro server aqui. Às vezes que está com 16 GB de RAM. Pegar uma máquina menor. Vou fazer a mesma coisa, só que com o Windows App aqui. Vamos ver se, como tem especificação menor, vamos ver se não está tão demorado assim. Liga. Deleta. Aqui. Vou pegar aqui também. Reload, produção. Na questão do backup, para o DR, tem que estar lá. Mas, para, por exemplo, uma proteção de dados só de backup, máquina inteira, etc., você pode usar o seu armazenamento local. Você investiu no storage, alguma coisa, você pode guardar esses backups nesse storage também, localmente falando, é super tranquilo. Mas para o DR é necessário que esses dados estejam lá para ele poder fazer essa transferência de dados do storage de backup para o storage de DR para poder criar essa máquina. É previsto esse fluxo. Mas para proteção de dados e backup, você pode fazer na nuvem, pode fazer local, tranquilo. Ok? Respondido aí, Fabiano? Ó, vale lá, eu vou baixar, pessoal, tá? Eu vou colocar menos antes de subir essa máquina. Eu acho que esse servidor deve estar bichado agora, para esse momento. Não subiu. Enquanto isso, nosso Windows está indo. Lindo e maravilhoso. Inclusive, já está com a tela do console aqui.
Bom, essa carga de trabalho já voltou, tá? Já está lá funcionando o nosso Windows, ok? Deixa eu até ver qual que é o endereço dele aqui. 133, beleza. Ah, Linux lá está subindo. Ah, não, acabou de subir. O que acontece? Você viu que eu coloquei mais CPU, menos CPU e etc. Isso dentro do data center não é diferente na Amazon, não é diferente na AWS e nem na Azure. Existem clusters com perfis de máquinas diferentes. De repente, esse que eu escolhi, nesse momento, hoje, tá mais cheio, né? E aí acabou dando falha aqui. Mas eu especifiquei menor e tal. E vou lá e subir. Ok? Bacana, pessoal? Então já está aqui, latência que está batendo lá, então a aplicação já voltou, já posso acessar de novo, está tudo transparente, ou seja, estou me recuperando. O pessoal já volta a trabalhar, fica tudo tranquilo e transparente, rodando lá. Ok? Entenderam aí, pessoal? Bacana? O que vocês acharam? Bem fácil de operar, né? Até ver a luz aqui. Ah, tem que abrir o firewall lá. Ó, boa oportunidade aqui. Você vai, tem dois firewalls, o do Windows e do próprio recurso. Aí o que você faz? Vai lá no console, agora assim, o Windows maroto, abra a porta para poder pingar. A gente vai abrir e vai pingar. Mas já deu para ter uma boa ideia aqui, né, de como funciona. E se eu vier o meu Hyper-V, ou VM, ou qualquer coisa assim, poderia ser. Não tem máquina nenhuma rodando, está tudo rodando no data center, porém, os meus clientes estão consumindo essa máquina dentro do data center nessa condição. E aí, o que acontece? A máquina está lá agora, então ela vai migrar o plano de backup para executar nessa máquina que está lá no data center de forma automática e transparente. Então, ela ainda vai fazer backup de máquina inteira sempre que chegar no schedule programado. Assim também na nossa máquina Windows, da mesma maneira, ok? Fechou. Aí a gente imagina que isso funcionou durante 45 dias, né? O servidor estragou, comprei outro, instalei outro Hyper-V, tudo certinho. E agora a gente tem que completar o fluxo. Vou tirar do data center e voltar para dentro de casa, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o planejamento de failback. Como é que ele vai se dar? Então, vou voltar com essa máquina aqui para dentro de casa, a máquina do Linux. Eu vou clicar em como executar failback, ok? E vou planejar. Quais são os passos? Eu vou escolher qual que é o tipo de máquina, voltar para a máquina virtual. Poderia ser máquina física, mas envolve passos manuais. Eu vou especificar o destino. Ele vai ter como opção ou posso voltar com essa máquina para dentro do VMware, ou posso voltar com essa máquina para dentro do Hyper-V, enfim, que você tiver disponível e adicionado dentro do ambiente. Aqui no caso eu vou voltar para o próprio Hyper-V, ok? Vou especificar qual que é a configuração dessa máquina. Quando ela voltar, ela vai ter, sei lá, 2 CPU, 2 GB de memória e vai estar conectado à rede XPTO. Especifiquei como é que a máquina volta. Opa, a sessão caiu aqui. Vamos voltar. Vamos lá de novo. Especificar. Do CPU, do GB de memória. Vamos colocar na rede lá local SNA1. DQ, beleza? Tá.
Qual que é o caminho? Onde é que eu vou armazenar essa máquina? No storage, etc. Vou deixar no mesmo local aqui que estava antes, não tem problema. All users, Hyper-V, virtual objects, beleza. Ok? Ou seja, descrevi tudo para o retorno da máquina. Quais são as condições, onde é que ela vai ficar, quais são as especificações que ela vai ter quando eu voltar para dentro do ambiente on-premise. Ok? E agora eu vou iniciar a transferência de dados. Eu especifiquei tudo, agora eu quero começar a levar essa máquina para dentro do ambiente on-premise. Ok? Então ele vai manipular de forma automática o nosso Hyper-V, colocando essa máquina no lugar. Porém, eu não vou parar de acessar essa máquina. É aquela questão dos 90%. Ele vai planejar, vai executar o que eu coloquei no planejamento e vai transferir 90% dessa máquina para dentro do ambiente. Quando ele faltar 10% dela, ele vai me avisar, assim, olha, você quer fazer a troca? Aí só nesse momento da transferência dos 10% é que eu vou ter downtime desse equipamento, dessa carga de produção, ok? Então ele está fazendo tudo que já colocou o nome da máquina DR, que é um nome novo, que essa máquina não é aquela máquina, essa é uma nova máquina virtual. Ele vai trazer ela do data center, vai transferir tudo e colocar no local. Enquanto isso, deixa eu ver aquela outra máquina que a gente estava mexendo. Não, foi o back. Bacana, ok. Não, gente, não precisa de tudo. Precisa da conta local mesmo. Nossa, essa máquina estava com Sysprem. Por isso que eu não consegui acessar da PIN. É muita máquina que eu compro. E é como eu falei, você tem que definir. Vai usar ou deixa tudo aberto no firewall da parte do data center, ou você desliga o firewall da máquina, por exemplo, tá? Aí o PIN está funcionando, se tiver, sei lá, área de trabalho remota. Gente, de PRDP, beleza. Nossa senhora, um monte de desktop. Ativar. Confia. Deixa o file. Cadê meu? Deixa eu ver aqui.
de trabalho remoto, gente. Fechar aqui. RDP. Abrir. Tá aqui no TG. Bacana? Deu para pegar aí, né, pessoal? Entenderam aqui. Abri o Firewall e tal, fiz um acesso remoto, essa máquina está dentro do data center. E eu tive que fazer o ajuste com a máquina lá. Não fiz nenhum ajuste com a máquina interna. E é super tranquilo para poder superar qualquer tipo de ajuste, necessidade de ajuste para os ambientes, né? Para vocês entenderem aí. Ok, cadê minha máquina? Será que ela já voltou? Tem 90% dela aqui, vou puxar aqui. Linux. Failback. Ó, aí ele vai me gerar um alerta. Ela vai tanto se acumular aqui na parte de alertas para você interagir, quanto também lá na parte do failback, ok? E aí agora ele já transferiu os 90%, está me pedindo, vamos transferir os 10% restantes para a gente voltar com essa carga de trabalho para on-premise? Ok, vamos fazer isso. Eu vou trocar. E aí, só nesse momento que eu estiver transferindo esses 10%, é que eu vou gerar downtime na volta para casa. Ok? Isso a gente está falando de máquinas de 200 GB, 300 GB, 400 GB. Você vai disparar a volta dessa máquina, transferência desses 90%, e no outro dia você vai voltar e vai confirmar isso, etc. Para que a gente consiga seguir com esse fluxo do failback. Né? Então, só nesses 10% que a gente vai ficar offline com essa máquina, mas é o melhor ciclo que se pode fazer dentro do failover e do failback. Ok? Vocês entenderam aí, pessoal? Tá tudo certinho? Alguma dúvida? O que vocês acharam? Acharam bacana a solução? A gente já está caminhando aí para o final. Ela trazendo os 10% que a gente liga ela local e a gente encerra o workshop aqui do desastre, ok? Workshop do desastre cover, né? Não do desastre. Bacana? Alguém? Algum retorno aí? Alguma interação? Ah, que bom, Cláudio. Que bom. Bacana. Eu acho, em termos de operação, muito simples, muito tranquilo de fazer gestão desse tipo de ambiente. Já trabalhei com solução mais complicada, mas que demanda uma técnica muito grande, né, para poder estar operando uma solução de desastre recover com failback. Legal, bacana. Pessoal, enquanto a gente está voltando os 10% aqui restante, deixa eu ver cadê aqui. Já voltou? Não, está 34%. Enquanto a gente está voltando os 10% restantes, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês aí um e-mail para estar conversando com alguns dos nossos consultores aqui. A gente tem alguns consultores, eles estão preparados aí para estar apresentando os custos, soluções, analisando os projetos de vocês, caso vocês se interessem pela solução, ok? Aí pode mandar um contato para o e-mail que eu coloquei no chat para todos, tá? Se tiver alguma questão técnica, pessoal, eu estou sempre à disposição para poder esclarecer. Eu vou deixar meu e-mail aí para vocês
e fiquem à vontade para elaborar essa questão. Muitas vezes você tem alguns ambientes, tem algumas dúvidas, não foi suficiente, e quer tirar essas dúvidas para ver se vai dar certo com o ambiente que vocês têm. Pode ficar à vontade, pode mandar essas questões diretamente para o meu e-mail, que eu vou procurar responder todas essas questões que foram encaminhadas para mim. Beleza? Ok, 74% já está acabando. Que bom, Wilson, que você gostou. Sim, ela é, como eu digo, você tem um ambiente protegido com proteção dos dados, backup em nuvem, backup local, antivírus, anti-malware, proteção contra criptomineração, contra ransomware, gestão de patches, avaliação de vulnerabilidade, você tem tudo isso, tá? Mas ainda falta a necessidade de você garantir operacionalmente o uptime dessas operações, e o aliado é um disaster cover na nuvem para isso. Você não vai gastar muito pouco, porque se você tivesse que reproduzir, né, isso localmente, você tem que gastar com servidores, com licenciamento de software, com links de internet, com outro aluguel de outro espaço, né, porque não pode ficar tudo no mesmo local, enfim. Então, essa solução vem para te dar garantia operacional, uptime nas suas aplicações a um custo muito competitivo, pensando em todos esses aspectos aí que eu acabei de falar com vocês. Você usa... Eu não entendi, Cláudia, a pergunta, se eu uso virtualização. Elabora de novo a questão, eu não entendi. 94%, pessoal, já está chegando aqui nessa máquina. Voltou para casa. Ela foi para São Paulo e voltou em, sei lá, menos de 40 minutos. Deu uma passeada aí na internet. Não, precisa das tecnologias, mas ela não se aplicaria em ambientes empresariais. Você poderia ter se beneficiado desses recursos para outros ambientes que não sejam empresariais. Mas tem que ter essas tecnologias, senão não teria como realizar essa proteção. Então, o que acontece? Quando ele transfere os últimos 10%, ele me aparece aqui para confirmar o feedback. Deu tudo certo? Esse é o momento onde você vai identificar e testar, garantir que deu tudo certo na volta para casa. Se não deu certo, ele começa o processo novamente. Ele não descarta tudo que foi feito e começa de novo, caso tenha acontecido algum problema, alguma dificuldade. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso ambiente e nós vamos validar, tá? Se tudo funciona. Como existe uma questão característica, né? Ele manipula o nosso Hyper-V para criar a máquina, trazer os dados, encaixar tudo bonitinho no lugar novamente. Eu já, como é Linux a máquina, tem um detalhezinho na especificação da máquina que eu já peguei aqui. Pode acontecer, tá? Isso não está livre de acontecer. A interface de rede, ele coloca a interface de rede Legacy. Essa interface de rede para essa distro não é Legacy, é uma outra interface, é a interface normal, entendeu? Isso eu já peguei aqui. É um pequeno probleminha, mas nada muito sério. Você apaga a Legacy, coloca a normal, no caso de Hyper-V, tá? E no caso dessa versão que eu estou usando. Mas é bom mostrar, é importante apresentar isso para vocês, porque eventualmente pode acontecer alguma coisa. E como eu já sei que acontece isso com essa distro, estou mostrando aqui que é um pequeno ajuste, às vezes acaba sendo necessário, especificamente carga de trabalho Linux, que tem um espectro muito grande. Se for Windows, é 10 ou 11 ou 19 ou 12, acabou, é aquilo ali. Linux tem várias situações diferentes e cobrir todas elas é bem complicado, é bem difícil. Então, a gente está carregando a nossa máquina, a expectativa é que ela suba com o IP aqui e a gente encerra, tá? Ela respondeu aqui, a gente acessou de novo, garantiu que tudo deu certo. Ela foi para o data center e voltou e completamente funcional. Respondido aí, Wilson? Ok?
Bacana. Pronto. Resolvido a problemática dessa distro e a aplicação voltou para o ambiente local. E aí, o que acontece? Se eu fizer acesso web, eu vou acessar, vai mostrar para mim novamente que a máquina está local. Mostrar que a máquina está local, está no Hyper-V novamente, tudo certinho, tudo bonitinho, latência local, milissegundo, ou seja, a máquina foi e voltou 100%. Agora, para a Acronis, ok? Vou confirmar que voltou tudo certinho, está tudo bacana. E ele vai desonerar as reservas que tinham dentro do ambiente. Para a Acronis, essa máquina que foi feita failback é uma máquina totalmente nova. Ela tem outros IDs, ela tem tudo novo. Não é a mesma máquina. Tanto que o plano de proteção não está aplicado nessa máquina, porque é uma máquina totalmente nova. O que a gente tem que fazer para manter o ciclo funcionando? Simplesmente eu venho proteger novamente, depois que aconteceu o failback, e aplico o plano de proteção e começo tudo novamente. Fazer o backup completo, realizar as especificações do recovery server e tudo vai voltar para o fluxo esperado, dando sequência e protegendo essa carga de trabalho que sofreu failover, voltou com failback, e se por acaso precisar de um novo failover, ela vai estar coberta dentro do ambiente. Ok? Não, Wilson, é só para ver se tinha respondido a sua questão mesmo, tá? Respondendo aqui ao Wilson aqui no chat. Se tiver mais alguma coisa, você pode colocar aqui. Bom, pessoal, enfim, recovery server, cria um novo recovery server, todos os passos que já mostrei para vocês aqui. Bom, é isso. Eu acredito que deu para cobrir, né, todos os aspectos da solução, fazer um failover, fazer um failback, questões do backup envolvida, questões de conectividade envolvida e demonstrar na prática isso acontecendo para vocês, né? Eu acredito que tenha ficado esclarecedor, né? Esse desastre, essa matéria de disaster cover da Cronis para todos os presentes, ok? Como eu falei, tem meu e-mail, pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma questão pós-apresentação, pode fazer, eu vou tentar respondê-la. Deixei os contatos comerciais caso já identifiquem a necessidade de utilizar a solução, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu vou agradecer a todos, a presença de todos vocês, esse tempo que a gente passou juntos. A gente passou um pouquinho do horário, mas é um tema um pouco extenso, né, complexo, tal, mostrar detalhes, mas eu acho que foi bacana. Vocês devem ter aproveitado aí bastante aí o que foi apresentado, beleza? Se tiver alguma questão, alguma coisa para fazer como consideração final, fica à vontade, rapidinho no chat aí, a gente já encerra aí a nossa apresentação. Se não tiver, a gente já vai ficar por aqui mesmo. Por nada, André. Obrigado pela sua presença aí, tá bom? Agradeço a presença de todos aí, pessoal. Acho que não vai ter nenhuma questão, não. Já tá tudo certinho. Bacana, bacana. Um abração e até a próxima, tá bom? A gente vai trazer mais temas interessantes aí com soluções Acronis aí para vocês.
Ok? Tchau, tchau. Backup garantido. A sua proteção em nuvem.